O som que ninguém na rua queria ouvir cortou a madrugada. Um choro frágil vindo de onde se espera que só exista terra e insetos. Mãe abandonou seu bebê recém-nascido em um formigueiro, e o que aconteceu é surreal. Não porque houve um milagre visível em luz e trombetas, mas porque em meio ao pior instante de desespero, alguém decidiu não virar as costas. Lucia tinha 19 anos. Não era uma figura de tragédia. Era uma jovem que existia à margem das contas, das certidões e das promessas que a vida faz e não cumpre. Sua casa era um compartimento pequeno, com uma cortina como porta, e um colchão que lembrava as dobras do dia a dia: trabalho, fome, contas, medo. Crescera em um sobrado dividido por mais braços do que amor, com uma mãe que fugira cedo demais para não ter de cuidar do próprio sustento, e um pai ausente como tantas promessas vazias. O namorado havia sumido quando ficou claro que o bebê vinha, não por maldade deliberada, mas por cálculo, poupar-se do peso social, da vergonha de ser jovem pai em um bairro que julga rápido e perdoa lentamente. Seu trabalho era de horas quebradas numa banca de feira, carregando sacos, lavando o que aparecesse, aceitando migalhas porque não havia opção para exigir, sem documentos completos, sem contrato, sem direitos. Sem espaço seguro para ser jovem e grávida. Sem acesso a um parto digno, sem dinheiro ou sem o medo de ser exposta. Ninguém lhe ensinou a contar o tempo em meses. Ela contou o tempo em turnos, em noites sem sono, em olhares que perguntavam por que a barriguinha crescia e ela desviava o olhar. Havia naquela rotina um acúmulo de pequenas humilhações que se transformaram em um medo grande e afiado. Se soubessem, a mãe poderia perder o trabalho, a família poderia expulsá-la, a polícia poderia aparecer, o juiz poderia decidir. O pensamento rondava como um animal. E se? E se fosse impossível dar a essa criança algo além de fome e vergonha? As razões que empurram alguém a um gesto tão extremo quase sempre se empilham. Pobreza profunda, ausência de rede de apoio, desalento mental, o pavor de reproduzir o mesmo abandono que se recebeu. Essas razões não justificam, mas desenham um mapa. Lucia conhecia esse mapa. Ele a levou, numa noite fria, para fora do casebre, com o corpo ainda quente da dor e o coração em punho, em direção a um formigueiro perto de uma rampa de terra, ao lado de uma lixeira onde o bairro despejava seus restos. Era quase um ritual, deixar para alguém, para a natureza, para a sorte, uma decisão que ela mesma não se sentia capaz de carregar. Antes de seguir, houve um silêncio pesado, o tipo que pressiona a caixa torácica. A pele dos pés sentiu a umidade da terra. Havia uma névoa baixa, os postes ainda dormiam. Ela enrolou o bebê num pano, que serviu de cobertor e de testemunha. A ideia era rápida, quase mecânica: colocar o recém-nascido sobre o formigueiro, onde a natureza faria o resto. Não porque ela desejasse mal, mas porque estava convencida de que aquilo era menos doloroso para ambos do que a vida que poderia oferecer. Entre pensamentos, vozes internas cortavam como lâminas. Eu não posso, repetia, com a cabeça imóvel, a respiração curta. Era a única linguagem que lhe restava. A cena não precisa de detalhes escabrosos para ser brutal. Basta o que dizia o ar. Um fio de culpa, a urgência num passo que queria desaparecer, o desejo de reduzir tudo a um pequeno ponto no mapa que ninguém mais encontraria. Ela deixou o pano, recuou, contando os passos que a separavam de sua escolha final. Ainda havia um lado dela que era menina, que guardava algo de inocente e que escutou o choro antes de um mundo inteiro se transformar. O som veio como uma acusação, fraco, já cansado, mas insistentemente humano. Paralisada, Lucia ouviu e então acudiu. Aquele choro quebrou o gelo que a hipnotizava. Voltar foi uma pilha de decisões abruptas. Correr, ajoelhar-se, pegar, enrolar, apertar. Ao chegar, encontrou o pequeno corpo que havia deixado tremendo mais pelo frio do que por qualquer outra coisa. Havia marcas mínimas, vermelhidão, picadas que o tempo deixaria como memória e que a câmera da vida recordaria sem necessidade de close explícito. Mas nada que a tornasse irreconhecível. Era um bebê,
inteiro em sua fragilidade, demandando simplesmente um sopro de vida que vinha do calor humano mais primitivo, a presença da mãe. O resgate foi um ato que transformou a decisão em contradição. O arrependimento não veio em palavras nobres, veio em mãos que tremeram e em lágrimas que caíram sem pedir licença. Ela pegou a criança junto ao corpo, como se naquele abraço pudesse consertar um mundo que havia decidido abandonar. Segurou firme e correu, sem destino certo, apenas com a urgência de tirar a criança daquele lugar. Seus pés descalços encontraram a rua como se pisassem um mapa velho, passos curtos, respirações curtas. Naquele momento, o medo do antes se misturou ao medo do depois. 2 minutos após o resgate, algo que parecia improvável aconteceu. Do outro lado da rua, na loja de quinquilharias que funcionava como um ponto de encontro do bairro, uma mulher notou o choro atravessando o silêncio. Dona Mercedes conhecia a cidade por marcas, sabia onde o vento guardava sussurros e onde os passos costumavam se apressar. Havia naquele olhar uma mistura de dureza e obstinação doce. Era a mulher que vendia de tudo, que costurava um ou outro remendo de humanidade. Ela fechou a porta, pegou um casaco e saiu sob a névoa. Encontrou Lucia tremendo, com a criança nos braços, os olhos escorrendo histórias não contadas. Perguntou Mercedes, não como quem acuse, mas como quem quer saber por onde começa o remendo. Lucia mal conseguia responder. As palavras saíam em fragmentos, parto, sozinha, medo, não tinha como. Ela repetia porque repetir tornava menos estranho. Dona Mercedes não perguntou por que havia desistido de contar à família. Não lhe pediu certidões. Abriu a porta da sua trastienda e simplesmente disse: "Entra." Nessa única palavra havia o princípio de uma trama diferente. Antes de continuar, se esta história está tocando você, deixe nos comentários de que cidade você assiste e, se quiser mais relatos como este, considere se inscrever no canal. Histórias assim sobrevivem quando são contadas e compartilhadas. Dentro do pequeno espaço dos fundos, havia lençóis dobrados, potes de remédio caseiro, potes de porcelana com chá e saberes acumulados. Mercedes acendeu uma lâmpada, tirou um pano limpo e pediu que Lucia lhe deixasse a criança por um instante. Fez com o movimento de quem já havia visto o desespero de muitas manhãs. Havia experiência no jeito de limpar sem perguntar. Não era um hospital, era a cidade com compaixão embutida nas mãos. Enquanto Mercedes embalava o bebê para aquecê-lo, ajeitando-o com um cuidado que antecipava a fragilidade, Lucia sentou-se num banquinho e sentiu o corpo ceder como uma corda que perde o nó. A culpa e o alívio, 2 pesos diferentes, disputavam o mesmo coração. A voz de Mercedes foi baixa, sem julgamento, em vez disso cheia de oferta prática. "Tem leite? Tem como mamar? Você está machucada?" Perguntas curtas, necessárias. Lucia conseguiu dizer que não tinha nada, nem dinheiro, nem documento, nem alguém que a defendesse. Trocava as palavras como quem vasculha um bolso vazio. Mercedes puxou uma cadeira, olhou a menininha no colo e falou sobre a amamentação com uma franqueza dura. O corpo dela foi feito para isso também, disse. Não com um tom científico, mas com a sabedoria das mães e das parteiras que aprendem sem sala de aula. Explicou como segurar, como posicionar, como reconhecer se a boca estava correta. Aquelas instruções simples eram um tipo de telhado novo para uma vida que acabara de começar. Havia entre as palavras o reconhecimento de que, às vezes, o mais urgente não é julgar, é ensinar um gesto que salva. Nas paredes do lugar havia retalhos de histórias, fotos antigas de vizinhos, bilhetes presos com fita. Mercedes puxou um cobertor de um armário, enrolou a criança e, com um tecido emprestado, improvisou um sling para que Lucia pudesse carregar o bebê junto ao peito. "A gente começa por aqui", murmurou Mercedes. E por um instante, a vida retomou uma linha que parecia perdida. O bairro, por sua vez, já era um organismo de vozes e mãos. Não é que a comunidade resolvesse tudo, mas havia pontos de apoio invisíveis à formalidade. Uma paróquia com um padre que mais ou menos sabia o nome de todos os bebês, uma mulher que trazia roupas doadas guardadas numa caixa, Dona Petra, uma rede de mães que se encontrava às quartas para trocar fraldas e conselhos, embora ninguém esperasse um milagre de ninguém.
Mercedes sabia disso e, ao mesmo tempo, sabia dos limites. Não podia pagar contas, não assinava certidões, não sanitizava sistemas. A ajuda que oferecia era imediata, prática e humana. Um lugar para passar a primeira noite, uma palavra que não ferisse mais, um encaminhamento para um grupo onde talvez alguém contasse como seguir. A primeira noite naquela trastienda foi menos dramática do que se teme, mas carregada de significado. Lucia dormiu pouco. Entre cochilos e vigílias, ela teve lembranças que vinham em flashes. A barriga crescendo, o rosto do pai biológico distante em telefonemas, o trabalho que não via espaço para uma criança. Lembranças de sua própria infância, em que havia sido deixada mais de uma vez por quem deveria ficar. Cada memória colaborava para uma narrativa que queria insistir, talvez eu não mereça. O bebê, por sua vez, dormia no colo de Mercedes por meia hora e inquietava por outra meia hora. Às vezes um soluço, às vezes um grito repentino. Era a vida sendo vida. Na manhã seguinte, o bairro acordou e deu ao episódio um recorte menor do que parecia na cabeça de Lucia. As notícias correm, mas não como manchetes. Elas se dobram em conversas no varal, em olhares atravessados, em quem fecha a porta e em quem abre. Enquanto isso, Mercedes fez o que podia. Arranjou um leite, encontrou uma mulher que fazia parte de um grupo de mães e que poderia orientar sobre práticas básicas de amamentação e cuidados. Falou com uma vizinha que era parteira improvisada, as chamadas parteiras da comunidade, que aprendem nos partos da vida e carregam uma gramática de saberes práticos. O que aconteceu nas horas que se seguiram foi a costura de uma rede incipiente. Chegou uma jovem chamada Glória, que facilitava um grupo de mulheres que se encontravam na esquina para trocar experiências. Ela trouxe um saco de roupas pequenas do banco comunitário, doações embrulhadas em esperança, e um sorriso que queria traduzir não piedade, mas solidariedade. A cada gesto havia o recado: você não está sozinha. Para Lucia, aquilo era novidade e espanto. A vergonha não sumiu imediatamente. Havia uma vergonha que se assentava como pó e só se removia aos poucos. Mas a presença de outras pessoas deu um espaço para que o afeto, aquela coisa que muitas vezes é prática, assumisse forma. Ainda naquela manhã, a conversa com o padre da paróquia ocorreu de modo discreto. Padre Ignácio, um homem de voz calma e sem liturgia de acusações, apareceu para ouvir sem exaltar. Ele trouxe uma palavra de encaminhamento e, mais importante, falou de apoio moral, que muitas vezes se traduz em coisas concretas. A família da paróquia tinha um pequeno fundo para emergências, às vezes dava comida, às vezes mediava contatos. Para Lucia, que vinha de uma relação complicada com instituições, medo de polícia, de burocracia, essa oferta foi recebida com cautela. Ela aceitou porque, no momento, a alternativa parecia a um buraco sem fim. Naquele circuito ordinário entre doações, conselhos e chá de panela, havia também as primeiras costuras de cuidado. Como amamentar quando se está exausta? Como trocar uma fralda nas mãos que tremem? O que se faz quando o bebê parece não pegar o peito? Pequenas lições com um efeito imediato. Mercedes, com calma enérgica, ensinou a posição de cócoras para amarrar a manta. Glória falou sobre remédios caseiros para mastite, com a prudência de quem não é médica. Uma vizinha chamada Rosa trouxe um pouco de azeite para hidratar os mamilos dilacerados pela fome do começo. Era tudo muito pouco diante de uma vida inteira, e era, ao mesmo tempo, o suficiente para virar a maré do dia. Mesmo com esse apoio instintivo, a luta interna de Lucia era forte. Pensamentos intrusivos vinham como visitas indesejadas. E se eu não tenho dinheiro para dar vacina? E se eu não consigo estudar mais? E se todo mundo souber que eu quase a abandonei? A cada pergunta, uma camada de vergonha parece tentar selar seu futuro. Mas havia também a presença física da criança. Um peso que, quando colocado no colo, neutralizava conceitos abstratos com algo muito concreto. Um olho que a fitava, uma pele que precisava de calor, uma respiração que dependia das ações de outra pessoa. Naquele mesmo arranjo matinal, alguém do grupo de mães falou de terapia. Não como promessa de cura instantânea, mas como parte da construção de ferramentas para lidar com culpa e com pensamentos que não se vão por decreto. Uma psicóloga chamada Diana, que trabalhava em esquema de mutirão com a paróquia, oferecia encontros semanais numa sala modesta.
Era a primeira vez que a possibilidade de ajuda psicológica aparecia de forma tangível para Lucia. Ela não sabia se ia. Aceitar ajuda significa admitir falhas, e admitir é sempre terreno escorregadio. Ainda assim, havia um fio. Quando ela olhava para os olhos da criança, sentia que precisava de recursos para além do casaco emprestado. Enquanto essas pequenas rotas se abriam, o pai biológico ainda não havia aparecido. Rodrigo, como se chamava, era uma sombra que prometia palavras em telefonemas e sumia quando a oferta exigia compromisso. Para o bairro, a violência não estava apenas nas mãos que batem, estava no abandono que se oculta por trás do não posso. O desenrolar do relacionamento entre eles seria uma estrada com curvas bruscas, não uma reconciliação romântica fácil, mas um conjunto de decisões práticas, visitas, pagamento de uma creche improvisada ou simplesmente uma presença medíocre que, mesmo assim, ajudaria. Essa conversa com Rodrigo ainda não ocorrera ali. Havia, na narrativa, um espaço reservado para a reentrada dele na história, que prometia gerar conflito e acordos pragmáticos. Naquela primeira semana, a vida de Lucia transformou-se em fatiados de rotina. Amamentação, sono, olhar para o bebê como quem aprende uma nova gramática. Havia momentos em que o desespero reaparecia, como um aviso que não se pode desconsiderar. Pensamentos intrusivos continuavam a surgir, principalmente à noite, quando o bairro dormia e as vozes internas alargavam seu alcance. Mas havia também pequenas vitórias que haviam o poder de redefinir. O primeiro dia em que o bebê conseguiu pegar o peito sem chorar desesperado, a primeira roupa lavada, a primeira vez que Lucia conseguiu, por 10 minutos, esquecer-se do que quase fez e apenas olhar. Cada uma dessas vitórias era degrau. É importante dizer que, mesmo com esse amparo inicial, o caminho de Lucia não era linear. Havia momentos de recuo, de vergonha que a fazia pensar em desaparecer outra vez. Havia quem julgasse, quem murmurasse, quem virasse o rosto. O bairro, como toda a comunidade, tem faces e contrapontos, acolhe e às vezes condena. Mas a força que se viu naquela manhã no formigueiro não estava em apagar a falta inicial, estava em começar a remendar, com as mãos trêmulas e o coração incerto. Dias depois daquele primeiro socorro, quando a memória do formigueiro ainda queimava na pele dos pensamentos de Lucia, houve um episódio que consolidou a ideia de que o que acontecera não seria apenas uma cicatriz, mas o início de uma linha nova. Mercedes, sentada num banquinho, com o bebê enrolado junto ao peito, disse algo que parecia simples demais para fazer diferença, mas que continha uma verdade prática. Se a gente não cuidar desse começo, quem vai cuidar depois? Não era acusação, era convocação. Ainda que Lucia sentisse tremor nas pernas ao assumir a responsabilidade, houve, naquela convocação, a possibilidade de transformar o pavor em projeto. A história, que começara com uma decisão desesperada, não acabaria naquele casebre improvisado. Havia caminhos por percorrer: registro, saúde, rede de apoio, trabalho e também enfrentar a própria vergonha. Mas nas semanas iniciais, com a Trastienda de Mercedes como primeiro abrigo e o bairro como tecido de socorro, a vida mostrou que mesmo o gesto mais sombrio pode se tornar pedra de fundação para algo diferente. O que havia acontecido no formigueiro foi um ponto de partida que exigia reparo, não apagar. E o reparo, como já se via, começava em gestos simples: um pano limpo, uma orientação para amamentar, uma palavra que não ferisse. Ainda havia tantas perguntas sem resposta. Como proceder com documentos? Como organizar a rotina sendo tão jovem? Como lidar com o olhar de quem soubesse, que para Lucia era talvez a parte mais difícil. Mas o que primeiro se impusera naquele bairro foi uma verdade prática: ninguém salvava a situação sozinho. O bebê tinha nascido, fora quase abandonado e fora salvo. E por trás desse episódio surgia um movimento de mãos que se juntavam, não para eliminar a culpa, mas para carregar o peso daquele começo. O vento daquela manhã trouxe com ele também a figura de um homem que caminhava com passos vacilantes e que parou no portão da Trastienda. Não era ainda o pai oficial da criança. Era alguém com um olhar que misturava curiosidade e medo. Rodrigo apareceu ali como quem volta a um livro no qual nunca havia lido as páginas importantes. Seu rosto mostrava sinais de quem dormira em divisões diferentes,
talvez agora reconhecendo a responsabilidade que evitava. Para Lucia, a visão dele foi um choque, que apertou mais uma vez a corda do medo no peito. A conversa que se seguiria prometia ser dura, repleta de negociações práticas e limites. Mas aquele encontro não aconteceria num momento de reconciliação romântica. Seria uma negociação fria, sobre a logística de uma vida que começara improvisada. Enquanto Rodrigo hesitava na soleira, observando o bebê nos braços de Mercedes, a narrativa permanecia em tensão. A menina sobrevivera ao formigueiro, mas o resto da vida permanecia inteiro em pedaços. Havia a possibilidade de auxílio, confronto e também rebirth. A decisão de Lucia em permanecer e cuidar, com a ajuda tímida do bairro, colocava-a no caminho longo e pedregoso da reconstrução. Mas para todo caminho há um primeiro passo, e o primeiro passo dela já fora dado: voltar. Desde o momento em que o choro a fez retornar, a história havia mudado o curso. O que faltava era descobrir como costurar o trajeto até que aquele bebê, que de início foi nomeado por um suspiro, Milagros, por acaso ou desejo, pudesse crescer sem a sombra do abandono constante. A cidade continuou, indiferente e compassiva na mesma medida. Lucia aprendeu com a dor e com a ajuda que a vida às vezes dá reviravoltas não por decretos, mas por mãos que se estendem. E entre os sapatos enlameados do formigueiro e o calor da trastienda havia algo que começava a formar-se, um pequeno círculo de proteção, incerto, frágil e, no entanto, real. Rodrigo ficou parado por um instante, como se o peso do abandono que ele mesmo encarnava pudesse ser medido em milímetros. Não perguntou por que ela quase tinha deixado a criança, não sabia por onde começar. Olhou para o bebê, para as mãos calejadas de Mercedes e sentiu algo que não era culpa pura nem coragem, era a constatação de uma responsabilidade que vinha batendo à porta. Eles conversaram ali, de portas encostadas, com frases curtas e práticas. Ele poderia ajudar com algo de dinheiro de vez em quando, apareceria em certos fins de semana. Não haveria reconciliação amorosa, apenas um acordo para garantir que a menina tivesse fraldas, consultas e alguma segurança. Lucia ouviu e colocou limites. Queria o que toda mãe quer, que a criança tivesse o mínimo necessário para crescer. Não aceitou promessas grandiosas, pediu compromissos pequenos, mensuráveis. Rodrigo assentiu, mais por vergonha do que por generosidade, e saiu com o rosto pesado, deixando no ar mais perguntas do que respostas. Nas semanas seguintes, o que se consolidou foi uma rotina fragmentada, que aos poucos começou a se parecer com uma vida. A primeira luta administrativa veio logo: registrar a criança. Sem documentos completos, sem certidão de que pudesse provar quem era, parecia uma barreira intransponível. A paróquia interveio com discrição. O padre Ignácio buscou contatos, falou com uma assistente social amiga e encontrou uma forma de encaminhar Lucia para um posto de saúde que topou orientar o processo. Não foi instantâneo nem fácil. Houve filas, papéis perdidos, dúvidas sobre prazos. Em um dia, Lucia sentiu-se vista pela primeira vez não como um problema, mas como alguém tentando ajeitar os pedaços. Quando finalmente segurou a certidão provisória da filha, as mãos tremeram, de medo, de alívio, de algo parecido com esperança. As consultas de puericultura vinham ora com a ternura do enfermeiro que fez questão de ensinar como pesar a bebê, ora com o pragmatismo do sistema, que exigia documentos e data certa. Milagros tomou as primeiras vacinas com uma mãe ao lado calejada pelo medo, mas firme. Em uma dessas idas ao posto, uma enfermeira sorriu para Lucia e disse que ela estava aprendendo rápido. A frase, pequena, derramou um pedaço de confiança. Havia ainda os efeitos colaterais do começo violento. As marcas das picadas no corpo do bebê eram lembranças que incomodavam Lucia quando a noite caía e os pensamentos vinham mais afiados. Em órbitas calmas, porém, surgiram também pequenas celebrações. A primeira vez que Milagros dormiu por 5 horas seguidas. A primeira vez que seus olhinhos buscaram os dela e o sorriso, tímido, atravessou os lábios da criança. Um sorriso que teria o poder de fazer transbordar medo e culpa. O trabalho com a psicóloga Diana começou como algo que parecia caro demais para a pouca fé que Lucia tinha em si mesma.
No entanto, foi Diana quem a ensinou a nomear os pensamentos, a reconhecer a voz que dizia vaza, que puxava para longe, e a tratá-la como uma emergência emocional, não como sentença. Isso são pensamentos intrusivos, explicou Diana numa manhã de chuva mansa. Eles aparecem, pedem atenção, mas podemos aprender a não obedecê-los sempre. Foram sessões com exercícios simples, respiração, registro de sentimentos, pequenas tarefas para enfrentar o medo de expor a história. Diana não prometeu milagres, prometeu ferramentas. E aos poucos, passo a passo, essas ferramentas começaram a deslocar algo dentro de Lucia. A culpa continuou presente, como uma sombra que se ajeita em cantos, mas deixou de ser o único elemento a puxar suas decisões. No grupo de mães, coordenado por Glória, Lucia encontrou uma espécie de espelho. Ali, entre chá e fraldas trocadas no quintal da igreja, haviam mulheres com histórias que pincelavam o espectro da maternidade em situação de vulnerabilidade. Daniela trazia lembranças de um parto rápido demais, em que ela quase desmaiou de dor sozinha. Carla enfrentava a solidão de ter um marido que via o bebê como um intruso. Rosa, com sua voz grave, falava de como a comunidade de vizinhas a salvou de uma demolição do quarto onde morava. Andréia, que havia perdido a guarda do segundo filho por uma série de acumulações de erros, falava com uma franqueza cortante sobre o que não repetir. Cada relato era uma lição e um aviso. A maternidade em condições precárias é múltipla, e as soluções vêm pela soma de cuidados pequenos e contínuos. Lucia ouvia, trocava olhares, às vezes chorava calada, outras vezes ria, surpresa com a capacidade que tinham de recomeçar. O aprendizado prático, a amamentação, a higiene, a forma de acalmar um choro que às vezes vinha sem motivo aparente, foi dizimando inseguranças. O sling improvisado deu lugar a técnicas melhores. As noites em claro foram, pouco a pouco, tornadas mais suportáveis quando ela aprendeu a dividir a vigilância com mulheres que passavam lá em casa para acompanhar e ensinar. Glória levou-a para uma oficina de cuidados básicos, penteou-lhe ideias sobre economia doméstica e abriu portas para algo que mudaria o curso da vida de Lucia. Um curso noturno para concluir o ensino médio que acontecia na escola comunitária. Se você estuda, o mundo te dá mais escolhas, disse Glória, sem iludir com prêmios mágicos, apenas mostrando que estudo é alavanca. Trabalhar e estudar com um bebê não foi fácil. Houve dias em que Lucia precisou decidir entre limpar uma banca cedo ou ir à aula noturna. Houve noites em que a pequena Milagros chorou mais alto do que qualquer lição, e a mãe, exausta, contou com a rede para ficar com a menina enquanto ela ia ao curso. A escala de sacrifícios foi alta, mas as decisões eram pensadas. Rodrigo apareceu esporadicamente com uma nota que bastava para comprar algumas fraldas. Outras vezes, sumiu por semanas. Eles ajustaram regras, visitas marcadas, depósito de um valor simbólico para ajudar nas fraldas, exigência de participação em um grupo de orientação parental. Nada glamuroso, tudo prático. Lucia mantinha distância emocional, não queria que a filha associasse amor a retorno desigual. Enquanto a vida ocupava a maior parte dos dias, houve também momentos de recaída. Às vezes o pensamento de abandonar voltava como lembrança de uma saída fácil, e Lucia sentia na boca o gosto do desespero antigo. Em uma madrugada longínqua, quando a pequena não parava de chorar e as contas pareciam aumentar, lembrou-se do formigueiro, não como imagem de horror, mas como memória de sua quase decisão. Os impulsos vinham, insistentes. Foi nesses momentos que o grupo e a terapia mostraram sua força. Uma ligação rápida para a Glória, uma visita de Mercedes com um prato de comida, uma mensagem de Diana lembrando exercícios de respiração. Não era heroísmo, era rede. Aos poucos, a fogueira do desespero queimava menor, porque havia sempre um balde d'água ao alcance. Com o passar dos meses, pequenos marcos foram sendo alcançados. Milagros ganhou peso, aprendeu a erguer o pescoço. Lucia conseguiu frequentar mais aulas. A trastienda de Mercedes virou um ponto seguro, onde a menininha conheceu outras mães. E foi ali que, certa tarde, a família improvisada do bairro se reuniu para comemorar um aniversário improvisado. Alguém trouxe um bolo simples, outra pessoa trouxe uma vela. A festa era modesta, sem fotos nas redes, sem convite formal.
Apenas gente que observava o milagre diário de uma criança que ria. Foi ali, naquele riso, que Lucia sentiu que sua promessa, dita baixinho para si mesma na madrugada depois do resgate, tinha um nome: nunca mais abandonar. Não porque a vida se tornara perfeita, mas porque ela havia aprendido que sua presença poderia, por si só, mudar coisas pequenas e essenciais na vida de outra pessoa. O encontro com Rodrigo continuava a ser tenso. Em uma dessas conversas práticas, ele falou sobre querer se aproximar mais. Propôs pagar parte de uma creche improvisada, mas impôs condições que soavam como tentativa de retomada de controle. Queria horários preferenciais de visita, queria fotos, queria controle. Lucia não aceitou. Estabeleceu termos claros: presença em dias combinados, respeito às decisões dela sobre a rotina da filha, sem intimidações. Não era branco nem negro, havia concessões. Rodrigo ofereceu alguma ajuda financeira e recebeu limites. Esse arranjo foi instável, mas útil. A relação entre os dois funcionava como um contrato tenso, sempre sujeito a rupturas, mas com a vantagem de garantir que a menina tivesse o básico. 2 anos depois, quando Milagros já andava com passos miúdos e curiosos, Lucia conseguiu um emprego formal em uma creche comunitária que funcionava em parceria com a paróquia. Não era um trabalho dos sonhos, mas tinha carteira registrada, um salário modesto e um ambiente que sabia lidar com mães em situação parecida com a dela. A transição do trabalho informal para o formal trouxe um alívio prático, a possibilidade de contribuir com previdência, de ter alguns direitos. Ela aproveitou as horas vagas para terminar o ensino médio. O cansaço era um companheiro constante, mas a sensação de construir algo próprio era mais forte. A cada conquista prática, havia, no entanto, o lado emocional que precisava de cuidado contínuo. O processo de perdão, que muitos imaginam como um grande gesto final, foi na verdade feito em muitas pequenas decisões. Aceitar acolhimento sem vergonha, aceitar terapia, contar a história a uma vizinha que também tivera um passado de abandono, chorar sem se esconder. Houve momentos em que Lucia olhava para Milagros e via nitidamente a linha entre as duas, onde terminava a filiação e começava a escolha dela como mãe. Era nesse espaço que crescia a sensação de dignidade. Perdoar a si mesma não significou apagar o passado, significou aprender a carregar lembranças sem permitir que ela definisse cada escolha. Com o tempo, a atuação de Lucia no bairro ganhou um caráter público. Ela começou a participar das rodas de apoio e, lentamente, passou de ouvinte a quem organiza. Promoveu encontros sobre amamentação, convidou Diana para conversar sobre saúde mental em linguagem simples e trabalhou com Mercedes e Glória para criar um almanaque de dicas práticas para mães jovens, uma folha xerocada que falava de vacinação, de como identificar sinais de mastite, de direitos básicos. Nada institucionalmente extraordinário, apenas um manual de sobrevivência que circulava de mão em mão. O reconhecimento veio devagar. As mulheres do bairro, que uma vez a acolheram, passaram a vê-la como referência. Esse novo papel não apagou a vergonha que ainda vinha de vez em quando. Pelo contrário, serviu como lembrete de que tudo continua sendo trabalho. A trajetória não foi sem perdas ou rupturas. Houve dias em que uma vizinha falou alto demais, criticando sua juventude. Houve um período em que Rodrigo deixou de aparecer por meses, até que um problema com o trabalho o obrigou a voltar para uma conversa que terminou numa ajuda eventual. Houve também um momento em que a creche sofreu cortes e Lucia teve de procurar outra fonte de renda, uma banca de feira de manhã e aula à noite. Essas dificuldades não foram derrotadas de uma vez, foram vencidas em parcelas, com noites de estudo, horas extras e com a ajuda de uma vizinhança que se dispunha, quando possível, a emprestar um brinquedo, umas fraldas, um pouco de pão. Os anos avançaram e Milagros tornou-se criança com curiosidade afiada. Gostava de juntar pedras coloridas, adorava ouvir as histórias que Mercedes contava entre um concerto e outro e tinha um costume. Sempre que passavam perto do local do formigueiro, ela parava, dedo apontando, e perguntava à mãe o porquê daquele monte de terra. Lucia respondia com a verdade que podia suportar contar. Contou que quando ela era recém-nascida, quase fora deixada, num lugar frio, e que alguém a salvou. Contou com sentido de responsabilidade, sem floreios. Milagros ouviu como ouvem as crianças que aprendem sobre a sorte e o perigo combinados. Em um desses passeios, Lucia percebeu que precisava transformar o passado em algo que não fosse apenas lembrança para si mesma, mas também experiência que poderia orientar outras mães.
Começou a participar de um projeto local que oferecia cursos para mulheres em situação de vulnerabilidade, não como benfeitora, mas como facilitadora. Contava a história quando necessário, falava das técnicas que aprendera, dos erros, das receitas de remédio caseiro para pequenas dores e, principalmente, da importância de uma rede. Seu testemunho era honesto, não pedia perdão fácil nem clamava por vergonha, mostrava a linha do tempo, os tropeços e os recursos disponíveis. Mulheres jovens a ouviam não como quem recebe sermões, mas como quem ouve a própria possibilidade de mudar. Quando Milagros entrou na escola, a rotina se ajustou de novo. A professora mencionou o bom desenvolvimento da menina. O boletim veio com notas maiores em curiosidade e sociabilidade. Esses fragmentos de avaliação eram para Lucia como moedas de um cofrinho emocional. Havia orgulho e, junto, um medo antigo de que algum deslize pudesse apagar o caminho feito. Nessas horas, ela recorria ao que aprendera com Diana: dividir emoção, pedir ajuda, não carregar tudo sozinha. A maternidade deixou de ser apenas um peso e passou a ser também um lugar de elaboração. O formigueiro, por sua vez, continuava ali, silencioso como testemunha do que fora um começo violento. Em uma tarde de outono, já com Milagros com 12 anos, mãe e filha decidiram ir até lá. Não foi um gesto impulsivo, foi pensado. Levaram um saquinho com terra e uma flor pequena. Mercedes e Glória foram sem alarde. Havia nelas, mais do que curiosidade, a necessidade de fechar um ciclo. Quando chegaram, o montículo de terra era o mesmo, talvez menor, talvez mais coberto pelas folhas, mas com o mesmo silêncio. Milagros caminhou à frente com passos firmes. Em um taco de hesitação, voltou-se para Lucia e perguntou: "Você ficou com medo de me perder?" A pergunta era direta, pura, e derrubou as últimas máscaras. Lucia sentou-se num tronco próximo e olhou a filha. "Tive medo de tudo", disse ela, sem dramatizar. "Tive medo de não dar conta, tive medo de que me expulsassem, tive medo de que ninguém se importasse. Mas voltei, e desde então tenho escolhido ficar." Colocaram a flor no topo do formigueiro, não como oferenda mística, mas como sinal humano. Aqui houve um começo difícil, aqui se fez a promessa de cuidado. Milagros apoiou o pé na terra e deixou um bilhetinho escrito com letra de criança: "Obrigada por me salvar, mãe." A frase, simples, abriu uma fresta de silêncio que se dissolveu em riso e lágrimas contidas. A visita ao formigueiro não foi um ponto final, foi uma pausa que permitiu ver o quanto tinham caminhado. Lucia percebeu que o perdão que precisava vinha em múltiplas faces. O perdão de si, que não viria de uma vez, mas sim em pequenas confirmações diárias. O perdão público, que não era obrigatório nem necessário. A sociedade não tem de perdoar para que se mude. E o perdão da própria história, que se transformava na capacidade de usar sua trajetória para ajudar outras pessoas. Ela continuou em terapia não porque fosse fraca, mas porque sabia que a manutenção emocional demanda ferramentas. Com o passar dos anos, o trabalho de Lucia ganhou contornos mais estruturados. Ela participou de formações oferecidas por ONGs locais, foi convidada para dar oficinas sobre primeiros cuidados, estágios e estratégias de acolhimento. Já não era apenas a jovem que quase abandonava um bebê no formigueiro. Era a mulher que ajudava outras jovens a não chegar a esse ponto. A história, contada com honestidade, funcionava como aviso e como mapa. Não era para envergonhar ninguém. Era para ensinar que entre o impulso de desaparecer e a possibilidade de ficar, existem caminhos de apoio que podem ser buscados. Milagros cresceu para ser uma adolescente atenta, com interesse por desenhos e por ciência. Perguntava à mãe sobre as coisas sérias com um misto de curiosidade e seriedade precoce. Em casa, havia regras, responsabilidades e espaço para conversar. Rodrigo, por sua vez, manteve um vínculo inconstante, mas regular. Tornou-se presença parcial, nem herói nem vilão. Às vezes aparecia para almoços, outras vezes não comparecia a compromissos importantes. Era o exemplo de que responsabilidades podem ser assumidas em pedaços e que, nesses pedaços, há algo prático que se resolve: pensão, visita, participação. Lucia impôs limites que protegeram a filha e a si mesma.
Sabia que a saúde emocional de Milagros não dependia de um pai perfeito, mas de uma rede que sustentasse a criança. Ao olhar para trás, Lucia não transformou a própria história em biografia de culpa. Transformou-a em ferramenta. Em um encontro comunitário em que contou sua experiência, não buscou aplausos nem piedade. Falou com simplicidade sobre o que sentira à beira do formigueiro, sobre como foi ouvir o choro e voltar. Falou da importância prática de redes e do acolhimento. E disse com a voz firme: não se trata apenas de perdoar-se, trata-se de aprender a cuidar. Se eu fiquei, você também pode ficar. Aquelas palavras ressoaram em uma geração inteira de jovens mães que, como ela antes, se viam sem portas. Não era uma lição moralizante, era um convite para não fechar as portas. O trabalho de Lucia com as mães ganhou credibilidade porque vinha de dentro, de quem havia conhecido o pior e optado por construir o melhor possível. Junto com Mercedes, Glória e outras mulheres, ela ajudou a organizar uma pequena central de doações, um grupo de escuta semanal e um ciclo de oficinas sobre cuidados infantis. O que começou como assistência pontual virou uma prática continuada. Não promessas milagrosas, mas cuidados diários. Em uma noite calma, quando as luzes do bairro pareciam bordadas no escuro, Lucia olhou para a casa onde moravam e pensou nos passos que havia dado. Recordou a madrugada do formigueiro como se fosse um espelho, onde a pessoa que teve medo ainda aparecia, mas agora com menos urgência. Sabia que o passado a visitaria sempre, que em dias ruins a tentação de desaparecer poderia reaparecer. Não negava a dureza daquilo, mas sabia também de outra coisa. Havia mãos, rostos, encontros que haviam transformado o perto em proteção. A história que começou com um abandono quase consumado e o choro num monte de terra virou um relato de resistência. Não porque tudo tivesse se ajeitado, mas porque as escolhas seguintes foram para o cuidado. Milagros cresceu com marcas que não se apagam, lembranças do começo que existem como parte da própria narrativa. Mas cresceu também num lar onde a presença da mãe era constante e onde havia voz para pedir ajuda. Lucia aprendeu a ser indulgente consigo mesma quando era necessário e firme quando convinha. E sua voz, usada agora para dizer o que pode ajudar outras pessoas, foi um instrumento de esperança concreta. Voltando à imagem que abriu tudo, o formigueiro permanece, continua ali, como uma pedra na curva da rua, sem alardes, sem vilões nem heróis. É lugar de memória, e as memórias não são apagadas. Mas aquilo que aconteceu ao redor dele mudou tudo. Não porque um milagre divino transformou a vida num passe de mágica, mas porque pessoas escolheram atuar, porque uma vizinha abriu a porta, porque uma paróquia interveio com discrição, porque uma psicóloga deu ferramentas, porque um grupo de mães segurou a mão de quem vacilava. O surreal da história não mora num acontecimento sobrenatural, mora no fato real de que, em meio ao pior, apareceu gente que decidiu não virar as costas. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir que sempre existe uma segunda chance quando há rede e presença. Se conhece iniciativas locais que amparam mães em situação de vulnerabilidade, apoie-as, com doações, com voluntariado, com visibilidade. Pequenos gestos salvam vidas e transformam histórias. No fim, o que ficou foi um legado simples, uma mulher que aprendeu a cuidar, uma filha que cresceu com curiosidade e coragem, e uma comunidade que mostrou que a solidariedade prática vale mais do que o juízo rápido. Lucia, anos depois, continua trabalhando com mães, partilhando a própria experiência quando necessário, sem pedir perdão por existir. E Milagros, agora quase adulta, às vezes volta ao formigueiro com um sorriso calmo, coloca uma flor e caminha adiante. Não como símbolo de um passado redentor, mas como prova de que um começo difícil não determina um destino imutável.